Olá! O que você pensa quando você ouve falar em robótica? Provavelmente em projetos de tecnologia de ponta com cálculos complexos que exigem conhecimentos avançados, certo? Mas essa visão está muito além da realidade. É sobre esse assunto que o Conexão Conhecimento de hoje vai falar. Você vai conferir como os robôs aumentam a motivação dos alunos para aprender conteúdos curriculares que despertam o interesse pela tecnologia. E para nos trazer mais informações sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio João Olegário de Souza, coordenador da Engenharia de Computação e do curso de Engenharia Elétrica da Unicinos. Também conosco Felipe Gesla, coordenador do projeto de robótica do Colégio Pio XII de Novo Hamburgo, e ainda Pedro Henrique Melo de Souza, aluno do 3º ano do ensino médio. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Começa agora mais um Conexão Conhecimento. Projetar, montar e programar robôs já faz parte da realidade de muitos estudantes pelo país. E aqui na região não é diferente. A atividade, que engloba matemática, física, conceitos de estruturas e engrenagens, tem sido a aposta de muitas escolas para desenvolver diferentes competências entre os alunos. Bom, então primeiramente nós vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. E eu gostaria de começar com o professor João. Então, quais são os benefícios que os alunos recebem, ao entrar em contato com esse universo da robótica na escola? Pessoal, bom dia. Então, além da parte de conhecimentos na área de mecânica, eletrônica, física, matemática, a gente também tem chamados conhecimentos, qualidades pessoais. Então, a gente tem o trabalho em equipe, tem iniciativa, tem dedicação, essa parte de tentar inovar nos projetos. Então, além de ter os conhecimentos na área de engenharia, na área de exatas, né, acho que extrapola para a parte de qualidades pessoais. Bacana. Bom, e Felipe, na escola de vocês, então a robótica educacional surgiu em 2002. Então, por que a instituição resolveu apostar nisso? Bom, eu acho que lá em 2002, quando o diretor da escola aceitou a ideia de um professor que propôs instituir a robótica, ele conheceu através de outras experiências, foi uma visão do diretor de que realmente isso poderia ser um diferencial na formação dos estudantes que saem da instituição, né? Então, tanto nessas partes que são necessárias para um profissional de exatas, né? Mas como também em outras partes que a gente acaba não trabalhando tanto em sala de aula, o colégio enxergou uma possibilidade de se trabalhar, que é dentro do laboratório, trabalhando em equipe, trabalhando com prazos, com metas, né? Com recursos ilimitados, estimulando muito a criatividade dos estudantes. Então, a robótica lá no colégio, ela proporciona esse lado do trabalho que, às vezes, na sala de aula não é tão fácil fazer, né? Bom, e o Pedro, que é aluno do colégio, já está em contato com esse universo da robótica faz quanto tempo? Como começou, né? De onde surgiu esse interesse de participar da robótica? Bom dia. O interesse começou, na verdade, desde quando eu era pequeno, que eu sempre tinha muita curiosidade de saber como é que as coisas funcionavam. Então, quando eu me mudei para o Rio Grande do Sul, que eu morava em São Paulo, eu descobri que tinha robótica no colégio. Então, isso foi um dos principais motivos para começar a estudar nesse colégio. E quando eu entrei na 8ª série, eu comecei a fazer a robótica e eu comecei a desfrutar desse mundo que eu ainda não conhecia direito, que eu só tinha por curiosidade. Então, o primeiro contato foi muito legal, eu gostei bastante, tanto até que isso me ajudou bastante em auxiliar de qual curso eu quero fazer na faculdade. Então, já escolheu o curso ou ainda não? Ainda não, estou em dúvida entre dois que têm ligação direta com a robótica, que é a engenharia mecânica e a engenharia de controle e automação. Olha só, que Bacana. legal, né? E, Pedro Henrique, então, qual é a tua motivação para continuar em contato com a robótica? A principal motivação, na verdade, não é nem a área técnica, é justamente você ficar preparado para o mundo lá fora, principalmente para o mercado de trabalho, que essa competição que a gente participa, que é a FIRST, ela inspira muitos jovens a justamente continuar seguindo em frente e ser tocado pela engenharia, ciência e matemática, que eles chamam de STEM Field. Então, isso é muito bom. E, Felipe, como é que é a rotina, então, desses alunos, né, que têm esse contato com a robótica na escola? Como é que funcionam esses encontros? Explica um pouquinho pra gente. Eu acho que a grande maioria das escolas que têm programas de robótica se dividem em dois casos, né, que são os programas que são dentro do currículo e os programas que são extracurriculares. Lá no nosso colégio a gente tem as duas coisas, então até o 8º ano do ensino fundamental, ano que vem até o 9º ano, eles têm robótica dentro do currículo.
todos os alunos têm contato em algum momento da trajetória deles com robótica, né? E aqueles que a partir do ensino fundamental realmente se interessam por isso e já enxergam que pode ser uma possibilidade num futuro deles, eles têm a opção de participar dos grupos extracurriculares no ensino médio e também no ensino fundamental já tem os grupos extracurriculares, que aí são equipes de competição, que são o pessoal que quer desenvolver algum projeto científico nessa área. Então, funciona mais ou menos assim, os alunos têm aulas durante todo o seu ano letivo e aqueles que optam por fazer parte dos grupos extracurriculares têm encontros semanais, às vezes um pouco mais, dependendo se está chegando perto de uma competição, de algum evento. Intensifica. Né? Mas a logística é mais ou menos assim. Então, acredito que a maioria das escolas também trabalham assim, ou grupos extracurriculares com encontros semanais, ou dentro do currículo mesmo, aí todos os alunos têm acesso a essa disciplina, né? Vamos chamar assim. Bacana. E professor João, qual é a sua opinião, então? Como é que deve ser essa metodologia de trabalho? É legal essa questão de inserir no currículo ou através de oficinas mesmo, no contraturno? Eu acho que isso que o Felipe colocou, né, de ter tanto o extracurricular quanto o curricular é importante, né? Então, a gente tem, como ele falou, várias instituições que apresentam os dois métodos de trabalho, né? E é importante incentivar os alunos a participar. É mais uma forma de ter um horário extra-classe, né, em troca de turno, né, para que esse aluno, então, permaneça na escola, estudando, de certa forma, robótica, né, mas tenha conhecimentos agregados, como matemática e física. Então, de certa forma, já está fazendo até uma revisão do que se vê no próprio currículo. E alguns alunos acabam se descobrindo a partir dessa aula de robótica que está no currículo e depois ainda querendo intensificar esse aprendizado nas atividades extracurriculares? Sim, vários estudantes, às vezes a gente faz convites, né? A gente sempre abre as inscrições para participar dos grupos extracurriculares, convida os estudantes, às vezes nem são os que se destacam na robótica dentro do currículo, e eles acabam vendo fora daquele momento de aula que eles também têm potencial, né? Porque a gente sempre fala, para fazer robótica não precisa ser nenhum gênio, nenhum inteligente, tem que ter vontade de aprender. Às vezes parece algo tão distante. Exato. Não é, Então, né? lá no colégio mesmo, a gente tem muitos estudantes que nem sempre têm as melhores notas na sala de aula, mas acabam desempenhando trabalhos muito bons dentro da robótica, né? Então, porque a gente tem um trabalho de uma maneira diferente, né? Claro, eles precisam estudar, eles precisam conhecer aquilo com que eles estão trabalhando, mas lá eles acabam desenvolvendo uma autonomia que nem sempre na sala de aula eles conseguem desenvolver, né? Porque é um mundo que eles têm que ir atrás. É um mundo que tem conhecimento disponível no Brasil, mas tem muito mais fora. Então, eles começam já a querer pesquisar em outra língua. Então, eles se descobrem e descobrem o prazer também de pesquisar e ver a recompensa quando funciona aquilo que eles fazem, né? Você concorda, Pedro? Não é uma coisa, então, de outro mundo? Realmente, você achava, de repente, mais difícil quando começou e depois descobriu que não era tão difícil assim? Bom, realmente, no início eu pensei que fosse algo bem mais complexo, mas, como o Felipe comentou, a gente tem a autonomia de pesquisar e correr atrás, e isso é o essencial, porque o professor, ele não consegue cuidar de todas as áreas ao mesmo tempo, então essa autonomia acaba sendo gerada mesmo por si próprio. Bacana. Bom, Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre como as competições de robótica estimulam o aprendizado dos estudantes. A gente já volta. O Conexão Conhecimento está de volta e o programa de hoje fala sobre a importância do ensino da robótica para o incentivo ao raciocínio lógico e para a investigação científica. São muitos os campeonatos voltados para esse tema disputados atualmente no país. Entre eles está a Olimpíada Brasileira de Robótica. E eu acompanhei uma das etapas da competição realizada aqui na Unicinos e mostro os detalhes agora para você. Confira. Fazer o percurso, passar pelos obstáculos e encontrar a vítima. Esses são alguns dos desafios da Arena, que faz parte da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica 2015. O primeiro dia foi dedicado ao ensino fundamental. Foram 42 equipes de escolas públicas e privadas do estado. Na nossa escola, assim como outras escolas municipais, nós temos o projeto de robótica que funciona na modalidade de oficinas. Então, o aluno que estuda num turno da manhã, por exemplo, vai
vai à escola à tarde para fazer as oficinas de robótica. E ali eles aprendem toda a questão tecnológica, de construção de robôs, questão de programação. E aí eles vão, à medida que eles vão evoluindo nesse processo, a gente vai aumentando o grau de dificuldades. À primeira vista, todos eles se parecem, mas se olharmos mais de perto, é possível perceber que cada um foi pensado de uma maneira diferente. Eu estou aqui com a Tamires e com o Ultron, que foi criado por ela e mais 2 colegas durante as oficinas de robótica. Tamires, explica pra gente, então, qual foi a estratégia de vocês na hora de criar o Ultron e qual é o diferencial dele para vencer a competição. A nossa estratégia para criar o Ultron foi que ele tivesse a maior mobilidade dentro da arena, que ele conseguisse fazer todas as atividades ali, todas as propostas, né? E também ele passasse pelo obstáculo com mais facilidade. A nossa maior estratégia e nossa maior dificuldade também foi fazer ele subir a rampa, porque com tipos diferentes de roda ele não faria coisas e tal. No caso da Tamires, foram 3 meses de preparação, mas nos últimos minutos antes da competição começar, ainda podem acontecer mudanças. Um tá andando pra lá, outro tem que inverter. Últimos ajustes e testes feitos, hora de colocar o robô para funcionar na arena. Arena 3, robóticos, SBD. Robóticos, SBD. O principal problema que é proposto aqui é o resgate de uma vítima. É como se tivesse acontecido uma catástrofe e um ser humano, um bombeiro, não pudesse resgatar a vítima, então seria colocado um robô para percorrer o caminho, que teriam obstáculos, pedras, prédios desmoronados, alguma coisa pegando fogo, não sei. Ele tem que seguir essa linha, ele não pode desviar do percurso se não for exigido, por exemplo, com um obstáculo, né? Tem os pontos sem linha, que é para ver se o robô não vai se perder, né? Ele tem que conseguir seguir um pedaço sem ter essa linha guia, né? A Olimpíada Brasileira de Robótica é um evento apoiado pelo CNPq, que é uma instituição científica com o objetivo de identificar jovens talentos a partir do contato com um objeto que costuma despertar o interesse dos alunos, os robôs. Eu acho uma coisa bem legal a robótica. Eu acho interessante esses desafios, essas estratégias lógicas, assim, e também porque, pelo que me parece, assim, no futuro eu acho que vai ter muitos robôs, então eu acho que é importante saber programar e montar. E as competências desenvolvidas não se limitam à montagem e programação. Eles têm que fazer trabalhos de pesquisa, eles têm que criar, por exemplo, protótipos para resolver um problema. E em função disso também a gente acaba participando de eventos de trabalhos científicos. Então nós temos já vários projetos que a gente está tentando até patentear de coisas que eles criaram, né, que desenvolveram durante esses campeonatos, durante esses eventos, para auxiliar em diferentes situações, né? Eu vejo que aqui nas Olimpíadas tem a oportunidade de trocar experiência e nessa questão da robótica, ele tem muito gosto, ele gosta muito de brincar com isso. Então eu vejo que está desenvolvendo a questão da lógica dele, o raciocínio lógico, matemático, ajuda ele. Ele está muito motivado, muito comprometido, né, com a equipe. Desenvolve também essa questão do trabalho em equipe, né, em time. E será que no momento da competição tudo saiu como planejado? Fim do primeiro round, Tamires, conta como é que o Ultron se saiu. Saiu muito bem para a primeira rodada, porque a última BR que a gente participou, na primeira ele não fazia muita coisa, então isso é uma superação para a minha equipe. Foi muito interessante poder acompanhar essa etapa da competição, ver como os alunos são engajados realmente, né? E agora a gente retoma a nossa entrevista e querendo saber, professor João, por que é tão importante que as escolas participem desse tipo de competição como a Olimpíada Brasileira de Robótica? Existem várias categorias de competições, entre elas a UBR, né? E em todas as categorias a gente tem equipes participando, né? 4 alunos, 5 alunos, 6, 10 alunos, depende da categoria, né? E eu acho que a principal contribuição é esse trabalho em grupo, né? Extrapola realmente o conhecimento da área de exatas, da área de engenharia, né? Então, esse trabalho em grupo, espírito de liderança, que alguém vai ter que puxar a equipe, vai ter que
dar a última palavra, ou tem que dar a primeira palavra para poder incentivar, não vamos desistir, vamos continuar trabalhando, temos que terminar a montagem, falta 1 minuto para poder começar a nossa partida. Então, isso aí extrapola até o conhecimento da área, né? Então, são qualidades pessoais que eles vão levar para áreas que eles forem escolher, mesmo não sendo a área de exatas. E acaba motivando também os alunos, né? Porque até a gente viu na reportagem que a cada ano eles acabam se superando. A menina comentou que, vim aqui no ano passado, o robô não conseguiu passar por aqui, agora conseguiu, então para mim já é uma superação, mesmo não vencendo realmente, né? Aquilo já foi uma superação para ela. A gente também observa que a cada evento a gente tem um maior número de equipes, né? Então, esse ano o número de equipes, principalmente no ensino médio, né? Quase que duplicou, né, em relação ao ano passado, né? Olha só, tá numa crescente, então. Muito bacana. Bom, e Felipe, a escola de vocês, então, esteve presente nessa etapa estadual. Então, eu queria que você avaliasse um pouquinho a participação de vocês nessa competição. Estar presente, mais uma vez, na Olimpíada Brasileira de Robótica é muito legal porque é uma competição genuinamente brasileira, né? Então, a gente tem muitas competições que o nosso colégio participa, que são nos formatos de outros países, principalmente dos Estados Unidos, mas a gente tem que saber dar valor para o que é feito aqui também, né? Então, a Olimpíada Brasileira de Robótica é uma iniciativa muito interessante. Acho que a nossa primeira participação foi lá em 2007, já faz um tempão, né? E agora participamos de novo com uma equipe de bem novinhos, né? A gurizadinha. E eles sempre adoram, né? Porque para eles, independente se eles ganham ou não, para eles é uma celebração do trabalho que eles fizeram antes da competição. Então, o evento em si é o momento que eles vão ali para... Claro, eles querem ganhar, né? Mas aquilo ali a gente enxerga como o momento deles curtir, deles celebrarem todo o trabalho que eles já fizeram antes, né? Porque o aprendizado todo vem numa caminhada aquilo que eles vão fazendo. E aí chega no dia da competição e aí eles têm que mostrar aquilo que eles desenvolveram. Então, se eles ganham ou não, eles sabem aonde... O interessante é que eles consigam ver se, não ganhou dessa vez, bom, vamos melhorar o próximo evento. E é isso que a gente tenta trabalhar com os estudantes, né? E aqueles que vão bem, o interessante é que eles vão ter uma experiência a partir de agora, né? Então, eles se classificam para etapas nacionais, né? Para o evento nacional, que vai ser em Uberlândia, em Minas Gerais, e a partir dali eles podem conquistar vagas para etapas internacionais. Então, às vezes, um estudante que nunca imaginava em 1, 2 anos estar saindo do país, acaba tendo essa oportunidade de ir daqui a um pouco, ou simplesmente conhecer outro estado, né? A gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade, e a robótica, ela proporciona isso, né? Claro, não é todo mundo que vai conseguir se classificar, mas vários vão além, e a gente tem muitas experiências, muitos relatos de estudantes que já conheceram o mundo todo através da robótica. Bacana. E Felipe, desde 2003 a Robótica Educacional do Colégio também participa da First Robotics Competition, que é a maior competição de robótica para ensino médio do mundo. Que diferença faz, então, para esses estudantes também participarem dessa competição, né? E qual é a importância da First? Essa competição, então, ela existe desde 1992, por aí, né? E ela sempre foi voltada para ensino médio. Então, são robôs numa escala um pouco maior, com desafios que exigem já ajuda de algum engenheiro, de algum profissional da área, né? Então, a competição, ela tenta fazer com que os alunos de ensino médio vivam uma experiência de mercado de trabalho, de projeto de engenharia mesmo. Eles têm que desenvolver em 6 semanas, com recursos bem limitados. Então, a competição ela tenta visar isso. E, além disso, tem toda uma parte, como o professor João já falou, das outras habilidades que eles acabam aprendendo, né? Então, além de viver um projeto de engenharia, digamos, eles aprendem as habilidades que a gente diz como as habilidades do século XXI, né? Ou aquelas coisas que são um pouco mais difíceis da gente mensurar. Não vai aparecer no boletim dos estudantes, mas a gente consegue ver que eles estão melhorando. Eles aprendem a se comunicar, eles aprendem a participar de uma reunião junto com um possível patrocinador, por exemplo. Eles aprendem a ter liderança, né? A não esperar que tudo venha até eles. Eles criam suas próprias demandas. Bom, agora ninguém me deu uma tarefa. Mas tem o que iniciativa, que eu... né? Exato, eles têm a iniciativa de ver que se eles não forem atrás, o tempo que eles têm não vai ser suficiente. Então, essas coisas não são tão fáceis de mensurar quando o estudante se forma no ensino médio ou se forma no ensino fundamental, porque não tem nenhuma matéria que vai falar se ele está indo bem nisso ou não.
Então, a robótica, ela proporciona essas outras habilidades, né, que acabam acrescentando. E aí, se ele vai seguir para robótica, para áreas de engenharia, ok, ele já tem uma base. Se ele for para qualquer outra área, essas habilidades vão ficar com ele, né? Então, seja qual for, ele vai estar um pouco mais preparado para o mercado de trabalho, para a vida acadêmica e assim por diante. Bacana. E a gente falou também bastante sobre essa questão do trabalho em equipe. Pedro, como é que você encara essa questão do trabalho em equipe, né? Como administrar pontos de vista diferentes para alcançar um objetivo comum? O que mais facilita nesse quesito de ter diferenças é justamente o mesmo objetivo comum, que é ter um bom trabalho feito. Então, a equipe toda se une, vê as diferenças, tenta deixar o melhor possível, porque as diferenças, elas são muito boas para a equipe. Porque se todo mundo tivesse uma mesma ideia, ou se tivesse só uma ideia, a gente talvez não conseguiria fazer o trabalho que a gente tem hoje. Então, a gente tenta sempre pegar todas as ideias, todas as diferenças e polir, assim dizendo, essas ideias e fazer o melhor trabalho possível. Então, acho que isso é o fundamental, assim, é saber escutar e saber dar ideias boas através das outras ideias. Sempre respeitando, né, a ideia um do outro. Bacana. Bom, Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais entrevistas sobre robótica aqui no estúdio. É um instante só, nós já voltamos. Estamos de volta com Conexão Conhecimento. O assunto do programa de hoje é robótica na sala de aula. E quem nos traz informações sobre o tema durante essa edição é João Olegário de Souza, coordenador da Engenharia da Computação e do curso de Engenharia Elétrica da Unicinos, também com a gente Felipe Gesla, coordenador do projeto de robótica no Colégio Pio XII de Novo Hamburgo, e ainda Pedro Henrique Melo de Souza, aluno do 3º ano do ensino médio. Bom, e eles trouxeram então um robô aqui da escola para mostrar pra gente. Felipe, a gente quer saber então como esse robô foi pensado, como ele foi criado, quanto tempo isso levou. Explica pra gente. Então, esse robô ele é um pouquinho maior, né, do que aqueles que a gente viu na reportagem, porque ele é de uma outra categoria. Então, essa categoria é voltada para ensino médio. Ele foi construído nas férias de verão do ano de 2014, em 6 semanas, né? Então, nós recebemos um desafio da competição e, a partir disso, todas as equipes do mundo têm as mesmas 6 semanas para criar, pensar, definir uma estratégia, prototipar e aí até desenvolver, né, testar, programar e enviar o robô para a competição. Então, são 6 semanas que todos os estudantes permanecem na escola, né, trocam lá a ida deles para a praia para ficar construindo o robô. E isso é um tempo, é pouco tempo para vocês, né, ou realmente é o tempo normal que vocês estão acostumados a trabalhar? O tempo é muito corrido, né? Então, 6 semanas, é 1 mês e meio que tudo isso tem que acontecer. Então, como a gente conta com a ajuda de, por exemplo, a gente precisa de uma peça que a gente não tem, a gente não consegue fazer, a gente tem que ir atrás de alguém que possa fazer pra gente, como patrocínio, né? Então, tudo isso vai atrasando. E aí, chega perto do final do prazo, a galera quer virar à noite, quer ficar até tarde para conseguir concluir a tempo, E até o último momento sempre tem uma alteraçãozinha ou outra, né? Sempre tem. Bom, e professor João, então quando os alunos recebem uma proposta de construir um robô, o que eles devem ter em mente? Como o Felipe falou, né, a gente tem as categorias, a gente tem um regulamento, então as regras de cada competição, né? Então eles têm que se basear nessas regras, né, para poder definir as dimensões do robô e definir então o que vai ter que ter de manipuladores, de periféricos, né, para poder desenvolver o robô para poder seguir então as tarefas a serem executadas. Bom, esse robô que a gente estava mostrando aqui, ele participou de uma competição, então, no ano passado. Explica pra gente, Felipe, que competição é essa, como é que funciona? Então, essa competição foi no ano passado, né? A equipe participou esse ano também, mas esse é o robô de 2014. E o robô tinha que pegar essa bola grande que está aqui e arremessar num gol, né, de 2 metros e 10 de altura. Então, as partidas são jogadas entre 3 equipes, jogando contra outras 3 equipes, né? Sempre de uma maneira que tem algum tipo de colaboração. Então, os robôs tinham que passar a bola entre eles e o último tinha que finalizar e fazer o ponto, né? Então, todo ano o desafio muda, mas ele acaba sempre tendo alguma questão de cooperação com aqueles que são... para que fique claro que não são inimigos, né? São adversários ali, mas que acabam sempre colaborando para que os dois... evoluam juntos, né? Então, a robótica educacional, ela
nos eventos de competição tem um pouco diferente de qualquer outra competição que a gente está acostumado, né? Que é aquela coisa de ganhar a qualquer custo. Isso fica de lado na robótica educacional, né? O pessoal tenta mesmo trabalhar junto para que todo mundo consiga evoluir. Claro, sempre vai ter alguém que vai ir melhor, outros vão ir pior, mas o que interessa é o quanto tu aprendeu nesse processo todo, e não o que tu ganhou, não. Claro, bom. E Pedro Henrique, então qual é o principal diferencial desse robô? A gente acredita que o principal diferencial desse robô seja a atração dele, porque nesse jogo de 2014 era essencial de que o robô fosse bem ágil, porque eram 3 contra 3 equipes e as 3 equipes tinham que defender a equipe adversária. Então, a agilidade do robô era muito essencial. E também o que era muito importante era de ter um bom arremessador de bola, porque o alvo era 2,10 metros de altura. Então, era um alvo um pouco distante. E, para isso, a gente conseguiu desenvolver um bom sistema de arremessar a bola. Então, esses 2 sistemas de tração e de arremesso foram essenciais para a gente conseguir ir bem na competição. Claro. Bacana. E para a gente finalizar, professor João, a gente queria saber, escolas, então, que têm daqui a pouco poucos recursos, né? Elas também podem fazer o uso da robótica, né? O que o senhor sugeriria? É possível. Hoje a gente tem iniciativas, né, da Secretaria Municipal de Porto Alegre, né, que é da Secretaria Estadual de Educação do Estado, né, através das CREAs, né. Então tem esse incentivo às escolas participarem, né, escolas públicas, né, participarem também desse evento, né. Então hoje a metade das escolas que participam na UBR, né, são escolas públicas, né, com a ajuda então das secretarias de educação, seja elas municipais ou estaduais. Então é possível com pouco recurso participar, por exemplo, da categoria da UBR, né? É possível. Muito bacana. Bom, parabéns então pelo empenho de vocês. Muito obrigada pela participação, pelas informações e até a próxima. E o Conexão Conhecimento de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/tvRádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.